Oi, eu sou a Lira, eu trabalho no Centro de Documentação Dom Tomás Balduino aqui no CPT e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os conflitos pela água, o que a gente registra, como é feito esse registro e a nossa metodologia para acompanhar esse tipo de conflito. Bom, antes de mais nada, os conflitos pela água, eles começam a ser registrados pelo CPT somente em 2002. Até então, não se tinha esse eixo de conflitos pela água. Isso foi uma decisão coletiva da CPT após uma exaustiva deliberação entre todo o corpo de agentes, assessores, documentaristas do Centro de Documentação. E por quê? Porque começou a se reparar aí que dentre os conflitos acompanhados por os agentes, havia comunidades ribeirinhas que eram impactadas pela destruição de grandes empreendimentos, pelas obras de hidrelétricas, pela poluição também ali que era ocasionada inclusive pela contaminação de agrotóxicos nessas águas, por fazendeiros, por grandes projetos de irrigação, de cultura de irrigação. Então, diante dessa série de situações que aconteciam no campo e dentro das comunidades acompanhadas pelos agentes da CPT, sentiu-se a necessidade de se registrar e de denunciar esse tipo de violência que acometia essas comunidades. Bom, quais eram esses conflitos ali principais, né? Um dos principais conflitos registrados antes de 2002 e que dão ali uma das principais motivações para o registro de conflitos pela água, pela CPT. São os que eram denominados como conflitos TEBA. O que são conflitos TEBA? Conflitos terra-barragem. Então, era basicamente ali os conflitos relacionados a construções de barragens e ao deslocamento forçado dessas comunidades em decorrência dessas construções. E aí, como é que se faz esse registro? Basicamente, os conflitos no eixo água eles são diferentes dos registros do eixo terra. No registro do eixo água, a gente vai qualificar qual tipo de violência aquelas comunidades estão sofrendo. A gente qualifica ela de duas maneiras: pelo tipo de conflito pela água e pela situação de conflito pela água. Então, a gente vai classificar se ela é um conflito por uso e preservação e qual tipo de problema relacionado ao uso e preservação. É a contaminação por agrotóxico? É poluição por outros agentes? É ocasionada pelo quê? Então, essa é a classificação que a gente vai fazer. A gente vai qualificar qual tipo de violência aquelas famílias estão sofrendo. E qual é uma outra diferença, uma outra especificidade dos conflitos pela água? Eles são registrados apenas uma vez no ano. Por quê? A gente entende como uma violência contínua. Se aquela contaminação aconteceu ali na água, ela é uma situação que aquela comunidade está enfrentando ao longo do tempo. Então, se a gente tem, por exemplo, um registro em fevereiro de que aquela comunidade está com a água contaminada, a gente vê lá em abril que aquela situação continua, a gente entende que é aquela mesma situação registrada lá em fevereiro. A gente não vai abrir uma nova violência, com uma exceção. Qual que é a exceção? Quando se entende que, em decorrência daquela situação ali, houve uma outra violência, uma violência contra a pessoa. Por exemplo, dá uma situação aqui que, infelizmente, acontece com uma certa frequência nos registros, né? Que é a contaminação por agrotóxico, que a gente já tem falado aqui. Se lá em fevereiro a gente registrou a contaminação por agrotóxico no eixo água, e lá em abril a gente sabe que uma pessoa dessa comunidade foi contaminada e adoeceu em decorrência dessa situação, a gente vai abrir novamente uma ficha de conflito, para registrar o adoecimento e a contaminação dessa vítima. Então, o conflito no eixo água ele vai acontecer dessa maneira, Então, a gente tem as violências contra a família, assim como no eixo terra, e as violências pessoa, que são as vítimas em decorrência dessas situações de conflito. Bom, e além do registro de vítimas, que é uma das exceções para se registrar mais de uma vez no ano, qual que é a outra regra, uma outra exceção ali que está incluída nessa regra? É quando há mais de um agente causador no ano para aquela mesma violência. Por exemplo, se a gente tem um registro relacionado à destruição e poluição, em que um é ocasionado por mineradora e o outro por, vamos supor, fazendeiros, a gente vai registrar 2 vezes no ano aquela mesma violência, mas com agentes causadores diferentes.